Olá, alunos! Nós vamos agora começar a nossa aula falando sobre o LibreOffice Impress. O LibreOffice Impress é um editor de apresentação de slides que inicia o seu novo arquivo contendo apenas um slide, como vocês podem enxergar aqui. Então, quando nós iniciamos um arquivo no LibreOffice Impress, que é um editor de apresentações, ele inicia com um slide com um layout pré-definido, onde nós temos aqui uma área para digitar o título e uma outra área para adicionar um texto. Então, vamos fazer isso agora. Vamos botar ali um título Aulas e aqui, nessa parte de baixo, vamos colocar um determinado texto. Vamos colocar aqui Informática. Ok, então já construí o meu primeiro slide da apresentação aqui usando o meu LibreOffice Impress. Sempre é bom lembrar que se o usuário desejar alterar esse layout desta apresentação, nós temos aqui nas barras de ferramentas um botão chamado Layout do slide, que o usuário pode clicar para alterar o layout deste slide da apresentação. Por enquanto eu vou deixar com esse slide. Agora, uma coisa que eu vou fazer é inserir um novo slide nesta minha apresentação. Para inserir um novo slide na apresentação, nós temos um botão na barra de ferramentas chamado Slide, do qual, se o usuário clicar, como eu vou fazer agora, cliquei no botão Slide, ele insere um novo slide na apresentação, de acordo com um layout pré-definido. Eu vou desfazer a operação porque nós também podemos inserir um novo slide clicando na setinha que está junto ao botão Slide, e esta setinha que aparece junto ao botão Slide me permite inserir um slide escolhendo um layout. Vamos fazer as duas coisas. Primeiro, eu vou inserir um slide direto no botão Slide. Ele já inseriu um slide de acordo com o layout pré-definido. Aqui nós vamos digitar mouse, e aqui embaixo nós podemos adicionar um texto ou ainda uma tabela, podemos inserir um gráfico, uma imagem ou até um filme, que é um arquivo de vídeo. Vamos escolher aqui inserir uma imagem, escolher uma imagem qualquer e pedir para inserir aqui dentro desta minha apresentação. Então vamos aguardar ali. Acabou de inserir a imagem. Então já tenho dois slides. Eu vou inserir mais um novo slide, só que agora clicando naquela setinha que aparece junto ao nosso botão Slide, permitindo escolher então um layout para esse novo slide. Eu vou escolher aqui título e dois conteúdos. Aí aparece de fato aqui uma área para título, que nós vamos colocar aqui teclado. E aqui eu posso adicionar também textos ou objetos. Vamos escolher aqui adicionar alguns textos nesta área. E aqui podemos também adicionar alguns objetos, como por exemplo, inserir uma tabela, como eu disse, imagens, gráficos. Vamos escolher inserir uma tabela. Escolhemos aqui, aliás, aqui eu escolhi imagem. Vamos escolher inserir uma tabela, escolher a quantidade de linhas e colunas dessa tabela para ele inserir. Então agora nós temos 3 slides aqui na apresentação, onde nós temos diferentes elementos em cada um deles. Bem, eu vou selecionar esse slide 2 e clicar novamente naquela setinha que aparece junto ao nosso botão Slide, do qual eu posso escolher também duplicar o slide. Quando eu clicar em duplicar slide, percebe que o slide 3 que apareceu aqui é uma duplicata exata do slide 2. Mas agora eles passam a ser slides independentes aqui no LibreOffice Impress. Então, vou selecionar este meu slide 3, que é uma duplicata do 2, e para demonstrar como eles são slides independentes, eu vou deletar essa imagem e vamos inserir uma outra aqui no lugar, um outro objeto. Vamos inserir uma outra imagem para selecionar e mostrar que de fato eles são slides independentes. Percebe? O slide 3 foi alterado e isso não afetou o slide 2, que era o original. Vamos até trocar aqui mouse e vamos escrever impressora. Então percebe que agora nós temos o slide 1, o slide 2 e o slide 3, que era duplicata inicialmente do slide 2, ele foi completamente alterado. Porque mesmo que eu tenha duplicado esse slide, o slide duplicado passa a ser um slide independente, onde eu posso realizar as operações como um slide comum. Então agora já tenho 4 slides nesta minha apresentação. Bem, depois que eu acabei realizando essas operações, agora eu gostaria de usar um recurso chamado Slide Mestre. O Slide Mestre é um recurso que nós temos aqui no LibreOffice Impress que nos permite, então, adicionar um determinado elemento ou alterar algum padrão, e isso afeta os demais slides da apresentação.
vamos fazer passo a passo, acompanha comigo. Quando o usuário clica aqui na guia Exibir, no menu Exibir, clicando no menu Exibir aparece uma opção chamada Mestre, onde eu tenho aqui o Slide Mestre. Quando eu clico na opção Slide Mestre, ele abre um Slide Mestre principal, que tem posições para título, para tópicos textuais, caixas de texto, para data e hora, para rodapé, para número do slide. Bem, o que eu colocar como um padrão aqui no Slide Mestre, isso por padrão se repete para os demais slides dessa apresentação. Então vamos colocar algum elemento aqui dentro do Slide Mestre para testar. Eu vou escolher aqui uma forma, vamos escolher uma forma simples qualquer, e vamos inserir essa forma aqui dentro do meu Slide Mestre. E aí, depois de inserir essa forma, vamos fechar o modo de exibição do mestre e percebe que esta forma acabou aparecendo no slide 1, no slide 2, no slide 3 e também no slide 4. Quer dizer, todos os slides da minha apresentação agora possuem esta forma. Isso porque quando inserimos algo dentro do slide mestre, pode ser um plano de fundo, pode ser uma forma, pode ser um texto, um número da página, data, tudo isso afeta os demais slides da apresentação. Então, o Slide Mestre é um recurso que acaba impondo padrões de repetição para os demais slides da apresentação. Basta o usuário colocar algo no Slide Mestre, que isso acaba se repetindo para os demais slides da apresentação. Outra coisa interessante que nós podemos realizar agora é alterar o que nós chamamos de páginas mestre. Aqui no painel de tarefas que aparece à direita do meu LibreOffice Impress, aparece aqui uma opção chamada Páginas Mestres. E ali eu tenho vários tipos de páginas mestres que eu posso escolher. Quando eu escolho uma página mestre, e eu vou fazer isso agora, isso é aplicado no slide mestre e por isso que esse padrão chamado páginas mestre que altera o design dos slides da apresentação, porque ele é aplicado dentro do slide mestre. Então, quando o usuário escolhe esse recurso chamado páginas mestre, percebe que alterou o design dos slides da apresentação. E por que páginas mestre altera o design? Porque essa página mestre é um modelo que é aplicado dentro do slide mestre e por isso, por padrão, se repete para os demais slides da apresentação, como acabamos de ver aqui, usando este recurso chamado páginas mestre, que acaba afetando, como eu disse, o próprio slide mestre que a gente tem aqui dentro do LibreOffice Impress. Muito parecido com o que fazemos também no PowerPoint, que também é um editor de apresentação. Agora, eu gostaria de aplicar algum tipo de efeito de transição. Os efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro. E nós vamos observar que nós temos isso aqui. Acompanha comigo. Quando nós clicamos no menu Apresentação de Slides do nosso LibreOffice Impress, aqui aparece uma opção chamada Transição de Slides. Quando eu clico em transição de slides, ele ativa, até vou sair aqui da tela para facilitar a visualização para vocês, ele ativa o painel de tarefas com a transição de slides. E ali eu posso escolher alguma transição de slide desejada. Tem vários tipos de transição de slides, como eu estou mostrando agora. Eu vou escolhendo uma que me agrada, acabei de escolher aqui um padrão de transição de slides e posso não só escolher o efeito de transição, como também posso escolher a velocidade dessa transição, se essa transição vai ser ao clicar com o mouse ou após um determinado período, quer dizer, o slide poderia ficar aí 5 segundos e só depois realizar a transição. Posso decidir aplicar só nesse slide ou clicar aqui para aplicar a todos os slides da apresentação, como eu vou fazer agora. Então percebe que eu acabei de realizar, vamos voltar para a tela aí com vocês, a escolha de efeitos de transição, que são aqueles efeitos aplicados na passagem de um slide para outro. Quando agora eu clicar aqui em apresentação de slides e pedir para iniciar minha apresentação de slides, percebe que ele está aplicando justamente aquele efeito de transição que eu escolhi na passagem de um slide para outro, porque é isso que é um efeito de transição, são aqueles efeitos aplicados na passagem de um slide para outro até ele finalizar esta apresentação de slides. Então, aplicamos agora efeitos de transição na passagem de um slide para outro. Mas tem mais coisas. Nós também podemos escolher aqui, dentro dos slides, aplicar efeitos de animação. Os efeitos de animação são aqueles efeitos aplicados nos objetos dos slides. Por exemplo,
eu posso escolher aqui o slide 2 e para cada objeto do slide, que pode ser uma imagem, pode ser uma caixa de texto, um gráfico, para cada objeto nós podemos aplicar os seus próprios efeitos de animação, porque os efeitos de transição são aqueles aplicados na passagem de um slide para outro, mas os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Então agora eu vou selecionar um objeto desse slide, essa imagem aqui dos pinguins. Vamos clicar na guia, no menu Apresentação de Slides e ali nós vamos escolher a opção Animação Personalizada. Quando eu escolho Animação Personalizada, eu posso escolher adicionar efeitos para esse objeto. Quando eu clico em adicionar, então, ele me mostra vários tipos de efeitos que eu posso escolher. Pode ser de entrada, de ênfase, pode ser caminho de movimento, pode ser sair ou efeitos diversos. Eu vou escolher aqui primeiro um efeito de entrada, que é surgir. E aí eu posso escolher até mesmo, deixa eu sair na tela para vocês enxergarem, posso escolher a direção desse efeito. Por enquanto está de baixo, eu vou escolher da direita em cima. Ok, esse é um efeito surgir. Posso clicar ali em adicionar para adicionar outros efeitos. Vamos escolher adicionar um efeito de ênfase. E ali temos vários efeitos de ênfase. Vou escolher um chamado girar. E podemos continuar adicionando efeitos. Vamos escolher um efeito caminho de movimento. E vamos escolher linha à mão livre. E agora percorrer por onde esse slide vai percorrer. Agora vamos escolher de novo e adicionar mais um efeito. Vamos escolher agora um efeito de saída, um efeito sair. Escolher aqui também até a direção de como esse objeto vai sair. Vamos escolher aqui da direita embaixo. Bem, agora que eu já escolhi vários e vários efeitos de animação, sempre é bom lembrar que os efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Vamos ver como ficou a minha apresentação agora com esses diversos efeitos de animação. Nós temos ou o menu apresentação de slides, para iniciar a apresentação do primeiro slide, que é F5, ou iniciar do slide atual, que é Shift mais F5, ou temos o próprio botão aqui, ó, iniciar do primeiro slide, aqui na barra de ferramentas, que inicia a apresentação do primeiro slide. Quando a gente clica, percebe, ele está iniciando a minha apresentação do slide 1, aplicando aqueles efeitos de transição na passagem de um slide para outro, e agora vem o efeito de animação, aí de entrada, de ênfase, tem aquele caminho de movimento, que eu fiz uma trajetória de animação ali, e também o de saída, e aí ele vai passando de slide em slide até finalizar esta minha apresentação de slides, né? Só clicar aqui novamente para a gente perceber. Está aí. Então temos vários efeitos de animação e vários efeitos de transição que nós podemos escolher na passagem de um slide para outro. Bem, vamos voltar à tela agora. Além de aplicar esses efeitos de animação, esses efeitos de transição que nós acabamos de realizar aí na prática do nosso LibreOffice Impress, nós podemos também, e aí um ponto bem importante, nós podemos indicar a possibilidade de cronometrar esta apresentação. Para cronometrar a apresentação de slides no LibreOffice Impress, nós vamos clicar aqui na guia Apresentação de Slides, e aí na guia Apresentação de Slides nós temos uma opção chamada Cronometrar. Quando a gente clica nessa opção Cronometrar, ele inicia a apresentação e ele está cronometrando agora a passagem de um slide para outro. O que significa que ele está cronometrando? Ele está marcando o tempo de transição para cada um dos slides, e aí depois de finalizar esta apresentação com o recurso cronometrar, ele marca o tempo de transição necessário para a passagem de cada um dos slides. Então o recurso do menu apresentação de slides cronometrar permite cronometrar a passagem de um slide para outro, vendo a real necessidade que eu tenho de manter um slide. Então, o cronometrar ele marca o tempo de transição para cada slide e depois aplica isso automaticamente. Por isso, chamado de cronometrar. Outro recurso interessante que nós temos aqui são os modos de exibição. Vocês vão perceber que aqui aparecem guias de modos de exibição. O modo de exibição atual, que eu me encontro, é o modo normal, e neste modo normal nós temos a área de construção dos slides, temos o painel de tarefas e aqui na esquerda o painel slides, que me permite clicar e arrastar, mudando, por exemplo, a posição e a ordem de apresentação dos slides.
Esse é o modo de exibição normal. Temos também o modo estrutura de tópicos, que mostra a estrutura de títulos e subtítulos dos slides. Temos o modo notas, que é para a digitação de anotações nos slides. E essas anotações que eu faço nos slides através do modo notas são anotações para o apresentador, mas que não aparecem na apresentação dos slides. Isso eu faço no modo notas. Temos também o modo folheto, que define padrões para impressão, definindo o que vai ter no cabeçalho ou no rodapé quando eu desejar imprimir, então, esses slides. E temos também o modo classificador de slides, que exibe miniaturas dos slides e através dessas miniaturas eu também posso clicar, arrastar e mudar a posição e a ordem de apresentação desses slides. Além disso, eu também posso deletar, posso duplicar slide, posso criar um novo slide, alterar o seu layout e até ocultar o slide. Por que ocultaríamos um slide? Como eu fiz agora? Porque o slide que fica oculto, ele não aparece na apresentação de slides temporariamente. Mas depois, quando eu quero voltar a mostrar esse slide, eu clico novamente aqui com o botão direito e escolho novamente exibir slide. E ele vai voltar a aparecer normalmente na minha apresentação de slides. Esses mesmos modos de exibição que nós escolhemos através dessas guias aqui no LibreOffice Impress, eles também estão disponíveis através da guia Exibir. Lá na guia Exibir nós temos também lá a opção normal, estrutura de tópicos, classificador de slides, até mesmo iniciar do primeiro slide a exibição de notas, folhetos e o mestre, que já demonstramos antes, que permite então exibir o slide mestre para que eu coloque elementos que vão se repetir nos demais slides da apresentação. Depois que eu completei aqui toda a minha apresentação com diversos slides, com efeitos de transição e também com efeitos de animação, agora eu vou salvar minha apresentação. Para salvar minha apresentação, nós podemos usar aqui o comando salvar, que é o disquetezinho da barra de ferramentas, ou também podemos clicar no menu arquivo na opção salvar ou ainda na opção salvar como. E aí, quando o usuário salva uma apresentação aqui no LibreOffice Impress, por padrão, essa apresentação vai ser salva na extensão ODP, como eu vou fazer agora. Vamos botar ali o nome dessa apresentação, aulas, hoje, e aí vamos salvar com a extensão ODP. Observa ali, estou salvando a apresentação e lá em cima na barra de título agora apareceu escrito aulas hoje.odp, que é o padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Impress, a extensão .odp, como eu acabei de demonstrar. Mas nós também podemos salvar com outras extensões. Se o usuário clicar agora no menu arquivo e escolher salvar como, abre-se novamente a caixa de diálogo, onde eu posso escolher salvar com outras extensões, como por exemplo, salvar como modelo de apresentação, que aí ele vai salvar com a extensão OTP. OTP é quando ele salva como modelo. Até vou ampliar aí a imagem para vocês enxergarem um pouquinho melhor. Observa, ODP é o padrão, mas OTP é quando eu quero salvar como modelo de apresentação. Ainda poderíamos salvar com outras extensões, como por exemplo as extensões do PowerPoint. Se ele citar o LibreOffice Impress, consegue salvar com a extensão PPTX do PowerPoint? Consegue, que é o padrão das versões mais recentes do PowerPoint, o PPTX. Ele consegue também salvar com a extensão PPT, que é o padrão das versões mais antigas do PowerPoint. Então, embora o padrão dele seja salvar o arquivo com a extensão ODP, como enxergamos ali, ele permite salvar sim a apresentação com outras extensões. Inclusive também permite aí exportar diretamente como PDF, gerando um arquivo PDF como sendo o arquivo PDF contendo os slides desta apresentação. Tudo isso é possível fazer. Além disso, também podemos inserir objetos, como eu mostrei antes, alterando a cor desse objeto, alterando o preenchimento. Nós podemos inserir objetos dentro da apresentação de slides. E ao fim, claro, nós vamos iniciar a nossa apresentação de slides. E para iniciar a nossa apresentação de slides, nós podemos usar o F5 para iniciar do primeiro slide, ou ainda o Shift F5 que inicia a apresentação do slide atual. Ou entrar mesmo no menu apresentação de slides e escolher iniciar do primeiro slide ou do slide atual,
ou ainda no próprio menu exibir, que tem lá iniciar do primeiro slide, tecla de atalho F5, sempre é bom lembrar, ou ainda através do botão da barra de ferramentas que diz iniciar do primeiro slide de apresentação. Nós clicamos e agora vamos ver como ficou a nossa apresentação aí, mostrando o slide 1, depois o efeito de transição passando para o slide 2, o efeito de transição passando aí para o meu slide 3, e agora aquele objeto com seus efeitos de animação, aí o efeito de entrada, depois o efeito de ênfase, depois aquele caminho de movimento que eu defini e também o efeito de saída. Lembrando que os efeitos de animação, como eu mostrei aqui, podem ser aplicados nos objetos dos slides e cada objeto de um slide, seja caixa de texto, imagem, gráficos, tabelas, podem ter os seus próprios efeitos de animação. Os efeitos de transição na passagem de um slide para outro e os efeitos de animação, aqueles que são aplicados nos objetos dos slides. E aí vai passando a minha apresentação até o final desta minha apresentação de slides que eu tenho aqui no meu LibreOffice Impress. Então é bom lembrar, o LibreOffice Impress, então, um editor de apresentações de slides, muito importante aí, muito similar com o que a gente realiza no PowerPoint. Quem está acostumado a usar o PowerPoint tem recursos bem similares à disposição aqui no nosso LibreOffice Impress. Ok, pessoal? Era isso, grande abraço e bons estudos!